o modo como os verbos formam o predicado, se exigem ou não preposição. As 5 possíveis classificações. Em outras palavras, tá, gente? Quando a gente fala de predicação verbal, a gente vai falar da transitividade. Transitividade. A gente vai ver se o nosso verbo ele é um verbo transitivo. Esse transitivo pode ser direto, indireto, direto e indireto. A gente vai ver se o verbo ele é um verbo de ligação, tá? Se ele é um verbo de ligação, ou, por que não, se ele é um verbo intransitivo. É isso que a gente vai ver, tá? Muito bem, então, nós temos os verbos transitivos diretos, indiretos, diretos e indiretos, e intransitivos e de ligação. Vamos ver tudo isso com bastante calma agora. Não se apavore, não vamos simplesmente decorar as coisas, tá? Bom, vamos começar aqui pelo verbo transitivo direto. Antes de mais nada, vamos entender isso aqui. Verbo você já sabe o que é, tá? Transitivo, a gente está falando de transitividade. Vidade. Meu V saiu meio estiloso ali. Transitividade. O que é transitividade, Dani? Transitividade é a necessidade que quem tem o meu verbo tem. É a necessidade que o meu verbo tem de junto a ele aparecer um complemento. Tá, gente? Então, esse complemento pode ser um complemento preposicionado ou não preposicionado. Tá? Vamos de novo? O que é transitividade? Transitividade, eu já vou te trazer em exemplos, tá? Transitividade é a necessidade que o meu verbo apresenta de junto a ele ter um complemento, porque se ele não o tiver, a frase vai ficar sem sentido, vai ficar quebrada, vai ficar capenga, vai ficar horrível, vai ficar feio, tá? Quando o meu verbo ele tem essa necessidade, nós chamamos esse verbo de verbo transitivo. Perfeito até aqui? Muito bem. Então, ele precisa de um complemento. Verbo transitivo. Ótimo. Se esse complemento que ele pedir for um complemento obrigatoriamente preposicionado, nós estamos diante de um verbo transitivo direto, porque o complemento verbal preposicionado, tá? Nós estamos diante de um objeto indireto, porque o complemento verbal preposicionado nós chamamos de objeto indireto. Agora, se o meu complemento, tá? Se o meu verbo pedir um complemento não preposicionado, eu estou diante de um objeto direto, porque o objeto direto é o complemento verbal não preposicionado. E é justamente isso que vai dar o nomezinho. Verbo transitivo direto é aquele que pede um objeto direto. Verbo transitivo indireto é aquele que pede um objeto indireto, tá? Então, o verbo transitivo direto é aquele que exige um complemento sem preposição obrigatória, ou seja, um objeto direto, tá? Qual é a pergunta que normalmente a gente faz para identificar, tá, gente? Essa aqui, ó, é verbo mais quem ou verbo mais o quê? Não é quem é que mais verbo, o que é que mais verbo. Essa pergunta, quem é que, a gente faz para o sujeito. Sujeito, tá? Aliás, vamos fazer aqui um trato, tá? A primeira função sintática a ser identificada sempre é o sujeito. Sempre, sempre, sempre. Para não ter problema, gente, de acontecer isso aqui, ó. Não ter problema de acontecer isso aqui. Vamos lá. Olha só que legal. Vamos colocar aqui. Ocorreram problemas. Olha só que interessante, né? O carinha vê ali, né? Ocorreram que problemas. Então problemas é objeto, né, Dani? Não, claro que não. A primeira coisa que eu faço é identificar o sujeito. E a pergunta que eu faço para o sujeito é que mais verbo. Que é que ocorreu? Resposta, problemas. Problemas é o sujeito da oração. Toma cuidado. Primeira coisa a ser identificada. Aqui ele não tem objeto. Aqui ele é um verbo intransitivo. A primeira coisa que a gente identifica sempre é o sujeito. Fechou? Muito bem. Aí agora sim, olha só. Vamos pegar uma outra frasezinha. Se eu dissesse assim, ó. Dani comeu. Dani comeu. Se eu parasse aqui, você acha que essa frase faria sentido? Evidente que não. Provavelmente você perguntaria, Dani comeu o quê? Ah, que legal. Dani comeu chocolate. Olha só. Perceba que o chocolate nada mais é do que um complemento do verbo comer. Sim ou não? Sim. Complemento verbal que não vem introduzido por preposição. O complemento verbal que não vem introduzido por preposição nós chamamos de objeto direto. Ou seja, você sabe que o seu verbo é um verbo transitivo direto, justamente porque ele tem um objeto direto. É assim que a gente faz.